O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram, @catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 186 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. Nós estamos ouvindo a segunda parte da segunda sessão do capítulo 2, e hoje leremos do número 1461 ao número 1467. O ministro deste sacramento. Como Cristo confiou a seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros, colaboradores do bispo, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O perdão dos pecados reconcilia com Deus e também com a Igreja. O bispo, chefe visível da igreja particular, é, portanto, considerado, com plena razão, desde os tempos primitivos, aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Ele é o moderador da disciplina penitencial. Os presbíteros, seus colaboradores, o exercem na medida em que receberam o munus, quer de seu bispo, ou de um superior religioso, quer do Papa por meio do direito da igreja. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, a pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receberem o sacramento da penitência e devem se mostrar disponíveis a celebrar esse sacramento, cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor, que busca a ovelha perdida, do bom samaritano, que cura as feridas, do pai que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar, do justo juiz que não faz acepção de pessoa e cujo julgamento é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. O confessor não é o Senhor, mas o servo do perdão de Deus. O ministro desse sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. Deve possuir comprovado conhecimento do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da Igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade. Deve orar e fazer penitência por ele, e o confiando à misericórdia do Senhor. Diante da delicadeza e da grandiosidade deste ministério e do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado, sob penas severíssimas, a guardar o segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram. Ele também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Este segredo, que não admite exceções, chama-se sigilo sacramental,
porque aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote permanece selado pelo sacramento. Discurso do Papa Francisco aos participantes do 29º curso sobre o foro íntimo organizado pela Penitenciaria Apostólica. Amados irmãos, bom dia. Saúdo-vos a todos cordialmente, começando pelo cardeal Mauro Piacenza, ao qual agradeço as suas palavras. Saúdo toda a família da Penitenciaria Apostólica e aos participantes no curso sobre o foro íntimo, que este ano, tendo em vista o próximo sínodo sobre os jovens, trata a relação entre confissão sacramental e o discernimento vocacional. Trata-se de um tema muito oportuno que merece algumas reflexões que desejo partilhar convosco. Vós, confessores, sobretudo vós, futuros confessores, tendes a vantagem, digamos assim, de ser jovens e, portanto, de poder viver o sacramento da reconciliação como os jovens entre os jovens, e com frequência a pouca diferença de idade favorece o diálogo também sacramental para uma natural afinidade de linguagens. Isto pode constituir uma facilitação e é uma circunstância que deve ser vivida adequadamente para a edificação de autênticas personalidades cristãs. Contudo, é uma condição com alguns limites e até riscos, que estais no início do vosso ministério e por isso tendes ainda que adquirir toda a bagagem de experiência que um confessor que criou calos tem depois de decênios de escuta de penitentes. Então, como viver esta circunstância? Quais atenções ter na escuta das confissões sacramentais, sobretudo dos jovens, também em vista de um eventual discernimento vocacional? Antes de mais nada, diria que é necessário redescobrir, sempre, como afirma Santo Tomás de Aquino, a dimensão instrumental do nosso ministério. O sacerdote confessor não é a fonte da misericórdia nem da graça, certamente é o seu instrumento indispensável, mas sempre apenas instrumento. E quando o sacerdote se apodera dele, impede que Deus haja nos corações. Esta consciência deve favorecer uma vigilância atenta sobre o risco de se tornar donos das consciências, sobretudo na relação com os jovens, cuja personalidade ainda está em formação, e por isso é mais facilmente influenciável. Recordar que somos e que devemos ser apenas instrumentos da reconciliação é a primeira condição para assumir uma atitude de escuta humilde do Espírito Santo que garante um esforço de discernimento autêntico. Ser instrumentos não é uma diminuição do ministério, mas, ao contrário, é a sua plena realização, pois na medida em que o sacerdote desaparece e sobressai mais claramente Cristo, sumo e eterno sacerdote, realiza-se a nossa vocação de servos inúteis. Em segundo lugar, é preciso saber ouvir as perguntas antes de oferecer as respostas. Dar respostas sem se preocupar em ouvir as perguntas dos jovens e, onde for necessário, sem ter procurado suscitar perguntas autênticas, seria uma atitude errada. O confessor é chamado a ser homem da escuta, escuta humana do penitente e escuta divina do Espírito Santo. Ouvindo deveras o irmão no diálogo sacramental, nós ouvimos o próprio Jesus, pobre e humilde. Ouvindo o Espírito Santo, colocamo-nos em obediência atenta, tornamo-nos ouvintes da palavra e, por conseguinte, oferecemos o maior serviço aos nossos jovens penitentes, pômo-los em contato com o próprio Jesus. Quando se aplicam estes dois elementos, o diálogo sacramental pode abrir-se deveras aquele caminho prudente e orante que é o discernimento vocacional. Cada jovem deveria poder ouvir a voz de Deus, tanto na própria consciência como através da escuta da palavra. E neste caminho é importante que seja apoiado pelo acompanhamento sábio do confessor, que por vezes pode tornar-se inclusive, a pedido dos próprios jovens, mas nunca autopropondo-se,
padre espiritual. O discernimento vocacional é, antes de mais, uma leitura dos sinais que o próprio Deus já colocou na vida do jovem, através das suas qualidades e inclinações pessoais, através de encontros feitos e mediante a oração, uma oração prolongada na qual repetir com simplicidade as palavras de Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O diálogo da confissão sacramental torna-se assim ocasião privilegiada de encontro para se colocar em ambos, penitente e confessor, à escuta da vontade de Deus, descobrindo qual possa ser o seu projeto, independente da forma da vocação. Com efeito, a vocação não coincide e nunca pode coincidir com uma forma. Isto levaria ao formalismo. A vocação é a própria relação com Jesus, relação vital e imprescindível. Correspondem à realidade as categorias com as quais o confessor é definido: médico e juiz, pastor e pai, mestre e educador. Mas, sobretudo, para os mais jovens, o confessor é chamado a ser principalmente uma testemunha. Testemunha no sentido de mártir, chamado a compadecer pelos pecados dos irmãos, como o Senhor Jesus, e depois testemunha da misericórdia daquele coração do Evangelho que é o abraço do Pai ao filho pródigo que volta para casa. O confessor testemunha torna mais eficaz a experiência da misericórdia, escancarando aos fiéis um horizonte novo e grande que só Deus pode dar ao homem. Queridos jovens sacerdotes, futuros sacerdotes e estimados penitencieiros, sede testemunhas da misericórdia, sede ouvintes humildes dos jovens e da vontade de Deus para eles, sede sempre respeitosos da consciência e da liberdade de quem se aproxima do confessionário, porque o próprio Deus ama a liberdade deles, e confiai aos penitentes aquela que é refúgio dos pecadores e mãe da misericórdia. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!